proteções respiratórias necessárias para que aquela poeira não venha a fazer nenhum mal aos nossos trabalhadores, aos trabalhadores expostos àquela poeira. Ok, vamos lá, Billy? Complexidade do programa. A complexidade do programa, pessoal, vai depender muito de alguns fatores. Então, ela vai depender basicamente dos riscos existentes e exigências físicas e psíquicas das atividades. Vai ter programa, tá? Um programa pode se resumir apenas em avaliações clínicas bienais, ou seja, de 2 em 2 anos, em trabalhadores não expostos a risco na faixa etária de 18 a 25 anos, ou pode ser muito mais complexos, tá? Muito mais complexo. Então você tem aí o desenvolvimento do PCMSO. Então, no desenvolvimento do PCMSO tem que haver a inclusão obrigatória dos seguintes exames. Admissional, que é quando você é admitido, tá certo? Você realiza os exames, dependendo do que o PCMSO vai estabelecer, você vai fazer, tá? Exame, eu já vi gente aí fazer hemograma, eletroencefalograma, eletrocardiograma, para poder fazer o exame admissional e ingressar na empresa. As empresas estão mais do que certas, tá? Para não estar contratando o trabalhador, como diz a história, bichado, né? Mas nem sempre esses exames são eficientes, tá? Nem sempre esses exames são eficientes, porque hoje as empresas que fazem medicina do trabalho, muitas empresas estão visando simplesmente a mola que move o mundo, né? A mola que move o mundo é o quê? É o dinheiro. Então o que acontece? Eles começam a fazer um fluxo muito grande de exames, hemogramas, por exemplo, e às vezes vai dar falso negativo ou falso positivo, então, ou seja, resultados errados. Eu já vi muitos casos de laboratórios aí não idôneos, laboratórios não confiáveis, que está se metendo aí a fazer análises, tá, sérias, e termina complicando as empresas. Contrata o trabalhador doente, né, e quando vai ver lá na frente, está o trabalhador impregnado com chumbo no sangue, está o trabalhador impregnado com mercúrio no sangue, e a empresa não é dimensional, o laboratório não identificou nada. Então é muito importante que a empresa que você trabalhar tenha um laboratório, tenha uma empresa de medicina do trabalho séria. Se o médico do trabalho não for, tá, não for próprio, né, não for justamente do SESMID. Periódico, vamos lá, Billy. Então, falando dimensional, periódico, que é justamente de tempo em tempo, tá? Pode ser de 6 em 6 meses até 2 em 2 anos, dependendo da complexidade das funções. Retorno ao trabalho, o nome já está dizendo, é quando o trabalhador ele sai, tá? Não de férias, férias até 30 dias não conta, mas se ele sai por mais de 30 dias, quando ele retorna, ele tem que fazer o retorno ao trabalho para ver como é que está as condições daquele trabalhador, como a empresa está recebendo de volta aquele trabalhador. Então, o retorno ao trabalho, ele visa isso, receber o trabalhador com sua integridade física, tá, em loco, com sua integridade física tranquila, para poder aquele trabalhador continuar desenvolvendo suas atividades. Mudança de função. Vamos lá, Billy. Os dois últimos, mudança de função, é quando o trabalhador vai estar numa função e vai para outra de riscos diferentes. Então, esse trabalhador vai ter que realizar os exames de mudança de função. E por último, e é o exame que quase ninguém quer fazer, tá? É o exame demissional. Infelizmente, quando o trabalhador é desligado da empresa, ele tem que realizar o exame demissional. Mas existe umas exceções nessa questão da dimensional, dependendo do tempo. A própria NR 7 estabelece isso. Então vamos lá. Na questão dos exames, vamos lá, Billy. Na questão dos exames do PCMSO, NR7, na avaliação clínica, geralmente se faz anamnese ocupacional, exames físicos e mentais. Os exames complementares, eles geralmente são aqueles do quadro 1 e 2, mas outros exames complementares podem ser solicitados dependendo da interpretação médica. O médico pode interpretar ali que aquela função,
oferece algum risco adicional, um risco a mais, então ele vai pedir exames que ele achar necessário. Tá? No PCMSO, ele tem os indicadores do quadro 1 e 2, que vão indicar os exames que devem ser feitos, né? Indicadores do quadro 1 e 2. Além desses indicadores do quadro 1 e 2, ele ainda pode, tá, indicar outros exames, se assim for necessário. Certo? Então, ele não precisa o médico ficar preso somente àqueles exames lá. Periodicidade dos exames complementares. Vamos lá, Billy? Tá lá, né? A periodicidade ela deve ser especificada no quadro 1 e 2 da NR7, tá? E também deve ser seguido os indicadores biológicos no quadro 1, que isso no mínimo vai ser de 6 em 6 meses, dependendo da função. Vou dar um exemplo aí. O trabalhador, o mergulhador, tá? De plataforma de petróleo, Petrobras, aquele mergulhador que mergulha geralmente para fazer soldas, fazer algum reparo embaixo d'água, ele é uma pessoa altamente monitorada. Então, geralmente, os exames periódicos dele são feitos de 6 em 6 meses. Eletroencefalograma, eletrocardiograma, eletroneuromiografia. Então, são muitos exames, é uma bateria de exame. Gasimetria, tá? Gasimetria sanguínea para ver o nível de gases que existem no sangue. Então, vários tipos de exames complementares são realizados no mergulhador, certo? Então, por isso a periodicidade dos exames ela vai mudar de acordo com o risco da profissão, tá certo? De acordo com o risco da profissão e as atividades desenvolvidas. Tatiana, eu estou vendo que temos novidades na área, Tatiana. Tem pergunta? A pergunta do Paulo Escada, ao aluno Marcelo. Em relação ao exame periódico, quando a empresa não fornece esse tipo de exame ao trabalhador, o que fazer caso haja necessidade do exame? Vê só, Marcelo, para a empresa oferecer, esse exame vai ter que estar determinado, como eu falei, no PCMSO. O PCMSO, Marcelo, ele é a base de tudo na empresa. É obrigatório o PCMSO? E nele está estabelecido os tipos de exame que deve ser feito para cada função. Tá? Vamos lá. Maçariqueiro tem que fazer o quê? Anamnese, exame físico, que é o normal, que é aquele exame que o médico conversa com você, faz exame físico, afere a pressão e tal. E também deve realizar espirometria, por conta de fumos metálicos, né? Deve realizar audiometria tonal e também estabelece a periodicidade. Então, esses exames complementares e o tipo de exame que deve ser feito, Marcelo, ele geralmente deve estar estabelecido na NR7. Tá? Se não tiver, ele está passível, tá? Está passivo de ter sanções legais do Ministério do Trabalho. Mais alguma? Não temos mais nenhuma outra dúvida. Pai, quando eu ia me animando, quando eu me animei, Tatiana tirou o pirulito da minha boca. Né? Vamos lá, pessoal, vamos perguntar, porque é importante a participação de vocês. É importante que vocês interajam, tá? Para que nós possamos desenvolver o assunto que está em pauta hoje, que no caso é o técnico de segurança e o PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Ok? Então vamos seguindo aí. Vamos lá, Billy? Nas avaliações clínicas do PCMSO. Tá? Nas avaliações clínicas do PCMSO. Vamos lá, Billy? Joga aí, vai. O admissional é feito na admissão, lógico. Né? Toda vez que o trabalhador for entrar na empresa, ele vai ter que fazer admissional. E esse admissional tem que ser feito antes do trabalhador entrar no local de trabalho. Periódico. O periódico ele é feito dependendo do período. Tá? E o médico vai estabelecer de quanto em quanto tempo. Então, expostos a riscos, doenças crônicas. Expostos a riscos e doenças crônicas, geralmente é anual. Tá? O trabalhador que é exposto a riscos, alguns riscos físicos e tal, e detentor de doença crônica, deve ser anual o exame periódico dele. E os demais trabalhadores, ele deve ser anual quando esse trabalhador for menor que 18 anos e maior que 45, e vai ser bianual, ou seja, a cada 2 anos, para esse trabalhador que for entre 18 e 45 anos e não for exposto a risco, e não for
portador de doença crônica. Tá? O retorno ao trabalho, o exame de retorno ao trabalho, ele deve ser realizado para trabalhadores que estejam ausentes por mais de 30 dias. Né? Por mais de 30 dias, trabalhadores que estejam ausentes por mais de 30 dias. Mudança de função, quando o trabalhador vai para funções com riscos diferentes. Quando o trabalhador vai para a função com riscos diferentes. E o demissional é feito na demissão do trabalhador e esse